noite, boa tarde para todos que estão participando aqui da nossa live. Essa transmissão foi especialmente pensada para a Semana Nacional da Deficiência Múltipla, mas também ela tem o foco na deficiência múltipla sensorial e na surdo-cegueira. Hoje o tema, da nossa fala é deficiência múltipla sensorial e os direitos. Inicialmente, a nossa tela está dividida aqui em 4 janelas. Eu me chamo Lidiane, o meu sinal, e eu farei a entrevista hoje com a doutora Renata Flores Tibiriçá, e também contamos com os intérpretes Renan e Kelly. Vou fazer uma breve descrição aqui de todos, tá ok? Eu sou uma mulher branca, de pele branca, cabelos longos e castanhos, e eu estou vestindo uma blusa cinza. Gostaria de agradecer a presença dos intérpretes de Libra, o Renan Antonella e a Kelly Brito. Também farei uma descrição deles, ok? O Renan é um homem de pele branca, cabelos curtos preto, está vestindo camiseta preta. E a Kelly é uma mulher de pele branca, cabelos compridos loiros, e está vestindo uma camiseta preta também. A doutora Renata é uma mulher de pele branca, cabelos compridos castanhos, e está usando um blazer preto com uma camiseta vermelha. Gente, eu vou apresentar um pouco a nossa convidada. Me senti muito lisonjeada, com a oportunidade de bater um papo com a doutora. A doutora Renata Flores Tibiriçá, ela possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, e mestrado e doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, ela é defensora pública do Estado de São Paulo. Coordena o núcleo especializado dos direitos da pessoa com deficiência idosa e da pessoa com deficiência. Coordenadora da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos. O currículo dela é longo. Professora convidada de cursos de pós-graduação e especialização, ministrando disciplinas sobre direitos da pessoa com deficiência e ética na conduta da equipe multidisciplinar. Tem experiência também na área de direito, com ênfase em direitos humanos, direitos da pessoa com deficiência, direito da pessoa com transtorno do espectro autista e também direito da infância e juventude, direito à educação e direito à saúde. Respirar. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, Lidiane. Você já fez a minha descrição, né? Só vou falar que o meu sinal é esse aqui. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater esse papo sobre os direitos das pessoas com surdo-cegueira, com deficiência múltipla. É um tema que às vezes é pouco discutido, debatido, e nesse momento que a gente está na semana que a gente fala sobre a deficiência intelectual e a deficiência múltipla, é muito importante que a gente possa debater essas questões, em especial dos direitos. Porque muitas vezes é um segmento que acaba esquecido, um grupo que acaba esquecido, e a gente precisa falar sobre isso. E é importante, doutora, porque é ele que norteia, muitas vezes, a vida de muitas famílias, Com certeza, com certeza. Gente, logo que a gente marcou essa live, a gente entrou em contato com diversos grupos, com diversas famílias, e essas pessoas, elas levantaram alguns questionamentos, E aí o nosso objetivo é tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Não sei se no nosso tempo vai ser possível, mas faremos o possível para tentar levar para todas as casas aí alguns esclarecimentos. Doutora, posso começar com as perguntas? Pode sim, pode começar com as perguntas. Vou começar com uma pergunta que não foi uma pergunta pensada aqui pelo nosso grupo. Como as crianças com surdo-cegueira e deficiência múltipla sensorial podem ter o direito desde a creche do instrutor mediador? O que é necessário essas famílias fazerem para que essas crianças tenham esse direito? Então, é uma situação complicada, porque a gente sabe muito bem que... Espera só um pouquinho, só um minutinho, só um minutinho. O que você quer fazer? Desculpa, é que a gente tem que dividir aqui o escritório, e aí meu marido precisou passar. Então, voltando só para a gente poder falar um pouco sobre isso, a questão da surdez, e ainda mais na questão da surdo-cegueira, é algo que não é nem pensado na educação infantil.
né? Muitas vezes, e da deficiência múltipla também. Então, mas assim, em relação à surdez, a gente percebe o quanto a gente poderia avançar se a gente tivesse pessoas que conseguissem olhar que a importância de a gente ter no currículo, por exemplo, Libras. Né? A Libras é uma língua oficial no Brasil também, como a língua portuguesa. Nós temos uma lei que define a Libras como língua oficial, e a gente não vê isso acontecer de uma forma a garantir que as pessoas, né, possam, já na educação infantil, ter acesso à língua brasileira de sinais. O que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas surdas, elas acabam excluídas, né, e acabam indo para escolas especializadas. E passam grande parte da vida escolar dessa forma, né? Pelo menos é o que a gente tem visto acontecer. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse sentido é porque uma vez eu participei com a minha filha de uma oficina, né? E era a Semana da Surdez, né? No caso a Semana Nacional do Surdo. E aí o Itaú Cultural, ele fez diversas atividades, e uma delas era uma oficina em Libras, e a outra era contar histórias em Libras traduzidas em português, ao contrário. Para poder chamar a atenção dessa importância. E minha filha, a gente, por um acaso, passou e participou dessa oficina. E eles ensinaram, por exemplo, todas as frutas. E depois de 6 meses, eu perguntei para minha filha quais eram as frutas, né? Eu falei assim, como é que é o sinal do morango? E aí ela vinha e fazia. Qual é o sinal da melancia? E ela fazia. Qual é o sinal da banana? E ela vinha e fazia. E eu fiquei impressionada, que assim, 6 meses depois, ainda ela lembrava. Isso foi tão impactante, porque demonstrou o quanto é importante, né, de que se a gente pensasse de que o currículo já incluísse Libras desde o início. Então, talvez a forma para que a gente possa garantir, né, claro, a surdo-cegueira envolve talvez não a Libras tátil, né? Mas já, se a gente garantisse a Libras, a gente poderia garantir tanto para surdos quanto para surdos cegos, né? Pensando no sentido de ter a possibilidade de que, tendo as pessoas sabendo Libras, né, todos os colegas, nós temos um intérprete de Libras já na própria sala, a gente poderia, de repente, garantir que mesmo um surdo cego pudesse estar numa sala comum, né? E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa começar a pensar como é que a gente transforma, né? E como é que a gente consegue fazer isso já desde a educação infantil. Então, eu vejo dessa forma, né? Que para que a gente possa garantir a inclusão, ela tem que começar lá na educação infantil. Não basta simplesmente a gente pensar que chegou no ensino fundamental, a gente vai colocar um intérprete de Libras e vai resolver a questão. Porque não basta simplesmente, para que essa criança está incluída, que o professor possa se comunicar com ela. Ela precisa poder se comunicar com todos os outros colegas da classe. Ela precisa estar inserida no meio, né? É o meio, né, que ela faz parte. Ela precisa estar inserida no meio, né? Porque a gente está falando, na verdade, de mais do que simplesmente a escola, em tese, é um local que a gente vai garantir a inclusão, né? A inclusão não só do ponto de vista do aprendizado, mas a socialização também dessa criança. E se ela não tiver a oportunidade de se socializar com os coleguinhas, ela só está indo lá para a escola para, de repente, um aprendizado de conteúdo, né? A escola não está cumprindo o seu papel como um todo. E a gente não está também trabalhando a importância do entendimento da diversidade para as outras crianças. Né? Então, não sei se me alonguei demais na resposta, mas eu acho que era importante. Não se alongou. E aí eu vou até te dar um exemplo. Aqui no meu município, eu tenho uma filha surdo-cega, ela está entrando agora em idade obrigatória escolar,
E aí eu fui atrás de uma orientação do município. E aqui, o meu município, quando eu procurei a Secretaria de Pessoa com Deficiência, eles me orientaram que ela teria aula em casa, a alfabetização dela seria em casa, 1 hora por semana, uma vez por semana. E semana que tem feriados prolongados, aquele professor não faria atendimento domiciliar. Aí eu vou falar que isso é alfabetização, né? É complicado isso, assim, né? Que é educação. A gente está num universo tateando ainda, né? O início de tudo, né, doutora? Com certeza, é bastante difícil. Doutora, eu vou entrar agora com algumas perguntas de alguns pais. A Tatiana, de São Bernardo do Campo, ela falou para mim assim: eu tenho um filho com deficiência múltipla, com diversas complicações severas. No caso dele se contaminar, agora a gente vai falar um pouquinho do corona. Não existindo a necessidade do ambiente hospitalar controlado, apenas para ministrar a medicação. Ele tem o direito de ser medicado em casa, uma criança que não consegue ficar sozinha no hospital. Então, quer dizer, direito a ser medicado em casa, ele tem sim, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante o atendimento domiciliar. E nesse momento é possível se exigir, ainda mais nessa situação específica de risco, né, sendo grupo de risco, desse atendimento domiciliar. Se eu for mostrar, é que a gente não tem aqui como mostrar a legislação, né? Mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz diversas obrigações por parte do Sistema Único de Saúde e também dos planos de saúde para a garantia da educação, né? Da educação da saúde. E aí, entre essas garantias, tem o próprio sistema, o próprio atendimento domiciliar, como também o atendimento das próprias famílias, o atendimento psicológico das famílias, o atendimento a garantia de medicamentos, a garantia de órteses, próteses, meios de locomoção, a parte nutricional, a parte também reprodutiva, todos esses direitos, eles vêm detalhadamente e expressamente garantidos. As pessoas vão dizer assim, puxa, mas a gente acaba não vendo isso na prática acontecer, mas a gente também precisa conhecer a legislação para poder exigir que isso seja de fato feito. Então, quando a gente tem uma live como essa, que a gente pode conversar e falar um pouco sobre isso, a gente pode dar, de alguma forma, informações para que as famílias possam usar isso junto ao poder público, junto ao órgão de saúde, e dizer assim, olha, eu sei que existe esse direito, né? E é possível eu reivindicar esse direito, e se não for conferido, pode procurar a Defensoria, o Ministério Público, que são os órgãos de defesa de direitos, para que eles possam, para que a gente possa, né, na verdade, tentar buscar a efetivação do direito que está sendo violado. Né? Muito bom saber disso, viu, doutora? Porque eu já passei algumas dessas aí. Vamos lá. Temos aqui também a pergunta da Carla. Aí ela vai falar um pouquinho. Eu recebo LOAS do meu filho e agora o INSS mandou uma cartinha para eu comparecer na agência para explicar o porquê que eu recebo LOAS, sendo que o meu marido recebe um salário maior do que o permitido pela lei. Na época, o meu marido tinha um salário de 1.200 e atualmente a renda dele ultrapassou para R$3.000. O INSS disse que eu preciso justificar. E agora, eu tenho que devolver o benefício pago? Então, essa mudança aconteceu durante pelo que eu entendi, durante o período que ela estava recebendo e não houve essa comunicação, né? O que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, que eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas. A Defensoria Pública do Estado, que é a defensoria da qual eu faço parte, né, que são as defensorias públicas estaduais, então pode ter pessoas de outros estados que estão assistindo, até para poder as pessoas entenderem. A Defensoria Pública do Estado a defensoria, ela atua na área estadual, ou seja, com a justiça estadual, questões relacionadas à justiça estadual. A Defensoria Pública da União, ela atua em relação a questões da justiça federal. A questão especificamente do INSS, do benefício da prestação continuada, ela é uma questão da justiça federal.
Então, eu, enquanto defensor, e a Defensoria Pública do Estado não atua. Então, a gente orienta a pessoa a procurar a Defensoria Pública da União. Em relação a essa questão, e aí eu posso dizer, sim, com uma certa tranquilidade, que eu não tenho experiência de lidar com as questões de benefício da prestação continuada, ou de que muitas pessoas conhecem como LOAS, né? Porque é o benefício da prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, por isso que seria o BPC-LOAS, né? E aí, por isso que muitas pessoas conhecem como LOAS. Esse benefício a gente não atua. Então, assim, eu não sei dizer se eles exigem a devolução a partir da data que a pessoa teria tido esse aumento desse valor, né? E ela precisaria, então, garantir isso, né? Espera só um pouquinho. Carlos. Então, e aí ele precisa garantir isso, né? E aí, então, nesse sentido, o que eu acho é que a pessoa vai ter que, talvez, entrar em contato com o INSS para poder saber, ou então procurar a Defensoria Pública da União. Até porque, se for procurar o INSS, de repente, realmente, podem dar uma informação com um olhar mais do Instituto. Né, a Defensoria Pública da União conseguiria dar uma orientação do ponto de vista mais jurídico de reconhecimento dessas informações, né? Desculpa, só, a Defensoria Pública da União, ela está fazendo atendimento online? Então, isso também é uma coisa importante a gente falar para todo mundo. A Defensoria Pública, tanto do Estado quanto a Defensoria Pública da União, estão atendendo de forma remota, né? Então, elas estão atendendo, não estão atendendo presencialmente. A gente vai começar a fazer alguns atendimentos presenciais a partir da semana que vem, para aqueles que não conseguirem conseguirem acessar pelo atendimento remoto. A Defensoria de São Paulo investiu agora em tecnologia bastante, a gente tem até assistente virtual para poder receber o atendimento, para poder fazer o atendimento e agendamento dessas pessoas. A Defensoria Pública da União, eu não sei em que situação está agora, então eu sugeriria que entrasse no site www.dpu.gov.br. Muito. Ela até mandou para mim assim, Lidiane, será que eu corro o risco de ser presa? Aí eu falei, olha, eu acredito que não, mas eu acho que você tem que procurar mesmo responder, né? Para não virar uma bola de neve muito maior, né, doutora? Sim, porque às vezes a pessoa vai empurrando e se perde. O Wagner de Osasco perguntou, é verídico que eu não posso acompanhar o meu filho em caso de internação pelo Covid-19, mesmo ele tendo deficiência? Então, se não pode acompanhar o filho na internação, não, ele pode acompanhar o filho. Existe um artigo, se não me engano, o número é 22 da Lei Brasileira de Inclusão, que garante à pessoa com deficiência o direito a um acompanhante na internação, tá? Claro, existem protocolos de segurança, protocolos sanitários, mas eles estão tentando, pelo menos que eu saiba, aqui no estado de São Paulo, quer dizer, não sei se, acho que na cidade e no estado de São Paulo, estão tentando garantir que as pessoas com deficiência, especialmente aquelas que não têm condições de compreender a situação que elas estão ali, por exemplo, uma deficiência intelectual, né, uma deficiência múltipla, não consegue compreender o que está acontecendo com elas, que elas possam ter um acompanhante nesse momento. Então, eles parece que estavam levando para um hospital específico. Tá? Então, é possível sim, às vezes está sendo negado, mas isso pode ser discutido. Claro, existem protocolos sanitários, né, porque a gente tem que pensar o seguinte, esse cuidador, quer dizer, esse familiar, muitas vezes, ou pai ou mãe, ele é o próprio cuidador da pessoa com deficiência. Se, de repente, ele contrai a COVID, o filho ou a filha conseguem melhorar em relação, né, ao quadro de COVID pelo qual foi internado,
e de repente esse familiar pode ser também um grupo de risco, pode já ser uma pessoa idosa, tem mais chance de fazer um quadro grave. Então, é uma situação mais complicada e que aí precisaria, né, de que ela não ficasse ali. E aí teria que se pensar qual outra pessoa poderia acompanhar aquela pessoa com deficiência nessa internação. Tá, entendido. Doutora, a Célia Aparecida Costa, ela é do bairro de Ipiranga. Aí ela falou: minha filha tem uma doença rara, os laudos médicos são desencontrados. Eu tenho muita dificuldade para lidar com o INSS por conta das CIDs serem muito diferentes. Eu tenho que pedir para um único médico ou devo proceder, ou como devo proceder para explicar que a minha filha tem várias CIDs diferentes por não ter algo específico? Aí vai na deficiência múltipla, que é muito complicado, né, doutora? Desculpa, tem várias CIDs? Ela tem várias CIDs que são muito diversas. E aí ela fala que quando ela chega junto ao INSS, ela tem muita dificuldade em explicar tudo isso. Porque não existe, né, uma CID para você vai com um relatório médico para todas. Aí ela fala: é um único médico que pode me dar um relatório? Ou como que eu devo proceder para explicar que são vários relatórios diferentes, que eu não tenho só uma única deficiência? Então, mas no caso, quando ela vai passar na perícia médica do INSS para poder fazer uma reavaliação para PPC, é isso? Isso. Então, é uma situação complicada, a qual eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu entendo que seja difícil, porque não exista no caso, a doença rara que ela tem, não tem uma CID específica, né, pelo que eu estou entendendo. Isso. E como ela tem um conjunto de sintomas, cada um desses sintomas que ela tem recebe uma CID, uma de doença específica, né? E aí ela tem que chegar lá e ela acaba tendo que explicar que todo aquele conjunto de CIDs que ela tem que dizer que faz parte de uma síndrome rara. Eu passo exatamente por isso. Minha filha, ela nasceu surda, cega, problema renal crônico, ela é cardiopata, tem a deficiência intelectual, né? Fora o atraso neurológico. Toda vez que eu chego para fazer em qualquer lugar, é um absurdo, porque a pessoa vira: mas o que ela é? Eu falo: ela é uma surdo-cega congênita. Mas até você explicar que tem outras correlações, e até mesmo a surdo-cegueira, não tem uma CID específica, né? Puxa vida, a surdo-cegueira não tem uma CID específica. Não, a surdo-cegueira ela é considerada múltipla e é bem complexo, porque assim, tem quem tem a baixa visão, tem quem tem algum vestígio. Então, às vezes, quando vai para uma perícia, por exemplo, minha filha já nasceu sem os 2 olhos, então não tem nenhum indício de visão. Mas tem pessoas do grupo que a gente faz parte aqui do Grupo Brasil, que já foi para a perícia e falava assim: abre os olhos! E a pessoa não tem a microftalmia, o olho dela é reduzido. Ou então, quando eu fui tirar o RG, né, até que depois eu levaria adiante. Quando eu fui tirar o RG da minha filha, ela não para o tronco, né? Ela não tem controle da cervical. E quando eu fui tirar o documento, a pessoa falava: ela tem que ficar parada e não pode ter ninguém atrás segurando. Mas eles não tinham o espaço adequado, porque se ela ficasse deitada, ok. Eles não tinham espaço adequado. Aí o segundo problema: olha, mãe, tem que declarar a cor dos olhos. Eu falei: mas ela não tem olhos. Uhum. Aí eles falaram: mas tem que declarar, porque se não declarar, não tem direito a ter o RG. É um atraso, assim, absurdo. Então, eu acho que essa situação é muito complexa, né? E eu acho que a gente tem que pensar como tentaria organizar essas informações para chegar numa perícia médica, né? Espera só um minutinho. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai conseguir organizar essa situação de chegar para uma perícia e poder dizer que são vários, né,
vários CIDs e tentar explicar isso para um médico perito, sem dizer que isso faz parte de uma síndrome só, né? Eu acho que, assim, pelo certo, deveria se pegar o que é mais prevalente ou o que é mais reconhecido da sociedade, né? Ou aquilo que é mais identificado em termos até para a própria perícia, do que se pegar em alguns detalhes específicos. Eu também tenho uma síndrome rara, né? Na verdade, estou em avaliação para uma segunda síndrome, só que ela tem CID, né? Que é uma doença do colágeno e outra uma doença autoimune. Mas nem sei se essa segunda tem CID específico. Mas é claro que, assim, se eu falar qual é a doença, porque no caso a síndrome que eu tenho é a síndrome de Ehlers-Danlos, ninguém vai entender o que é. Então, eu tenho que explicar e detalhar o que vai ser. Eu sei o quanto isso é difícil, porque eu tenho vivido nesse momento várias dificuldades e várias questões relacionadas a isso, né? Porque as pessoas não compreendem, não entendem, aí eles perguntam o que é, você tenta explicar que é uma doença do colágeno, mas aí a pessoa acha que, se você começar a falar muito, daqui a pouco ela vai te dizer que você suplementa colágeno e que você vai ficar boa, só que a questão não é que está faltando colágeno no meu corpo, o meu colágeno, ele é de uma qualidade ruim, então não adianta eu suplementar, né? E aí minha mãe um dia até falou assim, você pode tomar um remédio, de repente melhora. Não, tem coisas que não tem cura, não tem como curar. No caso, meu corpo, ele produz colágeno de má qualidade. Ele vai produzir, a não ser que eu fizesse talvez uma terapia celular, né? Se isso existisse um dia, de repente poderia resolver. Então, eu vou ter que lidar com as disfunções que vão gerar isso. Mas isso é complicado, é complexo de você explicar, porque é difícil, inclusive, até para uma pessoa leiga, que não é da área de medicina, compreender o que é, né? E aí você tem que chegar para um médico, ficar explicando, é um desgaste muito grande para as famílias e para as pessoas. Então, o que eu acho é que, assim, eu pensaria, da pessoa chegar, ela vai ter que acabar falando, levar talvez isso anotado, né, levar todos os relatórios médicos, ou ver se tem um médico que possa reunir isso num relatório único. Às vezes tem um médico que possa coordenar isso, ou de um centro de referência de doenças raras, existem alguns lugares que tem, né, centro de referência, mas também tem lugares que não tem, mas que pudesse reunir todas essas informações num documento único, para tornar um pouco mais fácil para a pessoa chegar e informar, olha, tá aqui, eu tenho esses sintomas, e esses sintomas tornam a minha vida bastante difícil e eu tenho dificuldade de poder realizar certas atividades. Acho que talvez fosse uma solução, né? Mas assim, é uma pergunta com a qual nunca me fizeram, até porque acho que a gente não trabalha com BPC, então não chega muito para a gente essas questões. Né? Porque também aí a gente pode falar um pouco da questão dos raros, né? Como a doença rara. Os raros, como eles acham que os raros são poucos, ainda tem aquele universo ainda de ter que procurar ainda como que as pessoas podem enxergar essa camada da população, né? Seja o surdo cego, seja o deficiente múltiplo, seja com doença rara, a gente está num caminho muito inicial, assim, das pessoas conhecerem que o diferente existe. Eu acho que é mais uma questão cultural, né? Porque se a gente chegar numa perícia do INSS e começar a bater papo com o médico, ele vai olhar para a nossa cara e vai falar, eu quero os relatórios. Eles se resumem a papel, né? E nem sempre você consegue resumir um ser humano num papel, né, doutora? Então, é difícil isso, mas talvez seja alguma forma de se tentar, porque no meu caso, por exemplo, se eu sofrer um acidente, eu preciso que as pessoas saibam que eu tenho essa doença rara, porque eu vou ter mais dificuldade com a questão da anestesia, vou ter mais dificuldade de cicatrização, e precisa dessa informação. Então, até eu fui orientada a ter um papel para poder levar comigo, plastificar esse papel e deixar esse papel dentro da minha bolsa, para quando
se me acontecer qualquer coisa na rua, quando eu estiver dirigindo, que eu possa utilizar isso. Então, talvez possa se pensar em alguma coisa nesse sentido, de algum médico que se dispusesse, né, algum médico que acompanha essa criança, adolescente ou adulto, e que sintetizasse, tentasse pelo menos reunir, olha, ele não precisa laudar tudo, mas dizer, eu faço acompanhamento da parte da surdo-cegueira, ou eu faço acompanhamento da parte renal, mas também essa criança tem CID tal, né? Enfim, que a gente talvez chegue nesse caminho, que os médicos digam amém. Seria a solução, mas a gente sabe também que não é fácil isso, porque se a pessoa ainda vai no SUS, o médico ter disposição ainda para poder fazer isso é complicado, mas eu acho que o ideal seria isso, para aqueles casos que não tem uma CID única que pudesse englobar, ou então, apesar de ter uma CID única, não tem as manifestações, ter alguém que pudesse fazer esse laudo, que reunisse essas informações, né, e até poder ficar mais fácil para qualquer lugar, porque agora eu fiquei pensando, a gente não tem essa questão em relação ao INSS, mas nós temos essa questão em relação ao bilhete único especial, né? Em relação ao bilhete único especial, acontece também isso. Eu tenho um caso de uma síndrome rara, que parece que agora com a CID-11 vai ter uma CID específica, mas uma das manifestações é a deficiência intelectual, e aí toda vez que vai fazer o bilhete único, né, tem que renovar, e aí isso é também uma outra tortura, porque cada vez que vai ter que renovar o bilhete único, tem que levar tudo de novo, e aí começam a questionar como se não fosse algo permanente. Né? No caso, a surdo-cegueira, ela vai permanecer. Para que a pessoa vai precisar, por exemplo, né, não sei se no caso surdo-cegueira exigem a renovação periódica. Então, assim, para que ela vai periódica, prova de vida e tudo mais. Então, agora também pode se simplificar, né? Mesmo questão de prova de vida, para poder tornar a vida das pessoas mais fáceis, porque os cuidadores, né, principalmente os familiares que são cuidadores, eles sofrem muito, né, na busca desses direitos, na efetivação desses direitos. Ótimo. Vamos correr atrás, né? Estamos aqui conversando hoje para todo mundo aprender quais os caminhos, né? Doutora Osana, ela falou, minha filha tem paralisia cerebral com diversas complicações. Ela tem 2 anos e 9 meses. Até agora eu não consegui o benefício do LOAS. Eu estou desempregada e preciso muito do benefício. Há 11 meses eu estou esperando a marcação da perícia. Existe um prazo máximo para marcarem? E depois que eu conseguir a perícia, existe um prazo de liberação do benefício? Então, de novo, é uma questão do BPC, né? São questões que eu não tenho profundidade, mas o que eu posso dizer que eu ouvi, quer dizer, que eu ouvi não, parece que eu li acho que no auxílio emergencial, tinha sido definido que a questão relativa aos pedidos de LOAS que estavam em curso, né, no caso de benefício da prestação continuada em curso, eles seriam concedidos se a pessoa já se enquadrasse nas situações do cadastro único. Então, se ela conseguisse colocar as informações do cadastro único, daí passaria por ali, e aí ela acabaria sendo concedida. Mas eu acho que seria interessante se a pessoa procurasse a Defensoria Pública da União, para ter uma orientação jurídica mais adequada e poder verificar por que está demorando e se tem motivo para isso. Tá. A Fabiane perguntou, sou professora da rede municipal, pelo edital, dedico 40 horas semanais ao trabalho. Existe alguma lei que me dê o direito à redução dessa carga horária por ter um filho com deficiência? No caso, meu filho tem paralisia cerebral. Essa lei é federal, estadual ou municipal? Como faço para conseguir esse direito? Ela é professora... Da rede municipal de São Paulo. São Paulo, tá. Eu não sei se na rede municipal de São Paulo, eu acredito que não, né, que tenha essa previsão legal. No entanto, existem discussões jurídicas e judiciais, inclusive. As pessoas têm judicializado essa questão,
para poder tentar ver reconhecido esse direito, porque isso tem sido reconhecido porque tem no caso da lei federal, na 8112, né, que é a lei dos servidores federais, tem previsto a redução da carga horária para aquela pessoa que tem filho com deficiência, e aí tinha uma única questão, é que ele teria que depois compensar, né, e aí depois foi retirada essa questão da compensação. E aí tem sido interpretado pelos tribunais a possibilidade de reconhecimento da redução da jornada para servidores estaduais ou municipais. Só que, inclusive, isso é uma questão recente, saiu semana passada, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele vai analisar essas decisões em caráter de repercussão geral, e eu vou explicar o que é isso, para poder se definir se de fato, né, existe o direito, então, à redução da jornada ou não. O caso que deu origem a essa repercussão geral, né? Essa repercussão geral é o quê? Uma forma, um método que os tribunais, isso vem previsto no Código de Processo Civil, que os tribunais podem fazer naqueles casos que começam a ser muito recorrentes. Então, para tomar uma decisão que vai abranger todos os casos, para ele não precisar ficar julgando um a um, né? Antigamente, né, a gente tinha a pacificação vinha só por meio de súmula, né? Então tinha uma súmula que o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais também estaduais diziam, olha, a jurisprudência decidiu tantas vezes, a gente decidiu tantas vezes nesse sentido que nós solidificamos um entendimento no sentido de que vai ser assim, né? Que a gente vai julgar daqui por diante. Então, o que eles vão fazer é meio dizer, olha, nós vamos pegar um caso, que é um caso que está em andamento, aí suspende os demais casos, e nós vamos decidir esse caso, pensando em todas essas outras situações, e vamos repercutir em todos os demais que sejam iguais. Então, a gente está nesse momento, essa repercussão, esse julgamento não deve demorar muito tempo a acontecer. Então, a gente não tem como agora dizer, temos decisões favoráveis, vínhamos tendo decisões favoráveis em relação a vários estados, municípios que não tinham legislação específica, mas agora quem vai dar essa última palavra, digamos assim, do ponto de vista dos tribunais, vai ser o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir nesse caráter de repercussão geral, que vai valer para outros casos semelhantes. Tomara que dê certo, né? Para homens também ou só para as mulheres? Para homens e mulheres, para pessoas que cuidam de, né, familiares que cuidam, né? Então, mães e pais. Ah, que legal, porque também tem isso, né? Tem algumas coisas que vale mais para a mulher do que para o homem. Não, mas esse caso seria para servidores, pais ou mães, né, de pessoas com deficiência. Eu não sei nem se eles colocaram familiares, outros tipos de familiares que possam ser cuidadores, né? Porque, em tese, você poderia também ter uma situação, por exemplo, uma avó, cujo, de repente, sei lá, o pai e a mãe faleceram, ou não tem mais condições de cuidar da criança, ficou com uma avó, ficou com uma tia, e aí essa pessoa é servidor, ou até essa pessoa, ela quer cuidar dessa criança que, de repente, o pai e a mãe faleceram, e aí só que ela não quer parar de trabalhar para cuidar, mas ela gostaria de ter uma redução de jornada para poder se dedicar à criança, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante, porque as pessoas, a gente sabe o impacto, né? Pelo menos para quem, embora eu não tenha uma filha com deficiência, eu já ouvi muitos relatos de mães, e a gente sabe o impacto que tem na vida das pessoas, né, somente das mulheres, né, um filho com deficiência, um filho ou uma filha com deficiência, porque muitos daqueles sonhos que as mães têm, de repente até profissionais, elas acabam abandonando para poder cuidar dos seus próprios filhos, né. Quem é mãe, eu brinco que eu falo que eu sou professora, educadora, mãe, fisioterapeuta, enfermeira, a gente acaba virando um pouquinho de tudo, mas faz parte. Doutora, a Márcia Robério de Suzano disse, nesse período de pandemia, meu filho tem se desenvolvido muito com os meus estímulos em tempo integral com ele.
Porém, estou muito nervosa em ter que voltar a trabalhar. Ele é acamado e eu não tenho ninguém que cuide dele. E comigo em casa ele está se desenvolvendo. Existe alguma forma de eu conseguir me afastar sem sofrer prejuízo na renda para dar cuidados adequados ao meu filho? Então, ela provavelmente ela não é servidora pública, né? Ela trabalha na área privada, né? Então, para as pessoas que trabalham na área privada, é bastante complicado, porque a consolidação das leis do trabalho na CLT, ela não prevê nenhuma situação nesse sentido. É possível se tentar uma discussão, mas é muito mais complexo, né? Porque a área privada, ela trabalha com um nível de produtividade muito grande. Não que, assim, na área pública não aconteça isso. É difícil também para um servidor ter uma redução de jornada, porque isso vai impactar diretamente no aumento de trabalho dos colegas, né? E aí, às vezes, os colegas não conseguem compreender, não entendem o quanto é impactante, né, para uma pessoa ter um filho com deficiência e por que a pessoa precisa, de fato, da redução da jornada. Só que e aí vai a solidariedade, né, da empatia, de você entender que aquele seu colega, ele precisa, né, até para poder continuar sendo uma pessoa produtiva, poder continuar sustentando a família, poder continuar dando as condições que ele der para o filho ou para a filha, que ele continue trabalhando. Mas ele, assim, é impossível ele conseguir cumprir uma jornada de trabalho integral e mais uma jornada de trabalho quer dizer, de levar a terapias, uma jornada de cuidar de casa, né, e ainda ter vida pessoal, né? Então, assim, é muito complexo isso, né? Então, e tem toda a questão da saúde mental desses familiares cuidadores, né? Que a gente não pode esquecer. Então, seria importante que a gente tivesse, mas, de fato, não existe. O que existe hoje, no momento, é que, como a gente começou a ter esse trabalho remoto, né, esse home office, eu acho que isso veio para ficar. Vai ser difícil, né, a gente voltar ao que era antes, porque tem muitas empresas, inclusive, que perceberam que os funcionários aumentaram a produtividade trabalhando de casa. Isso saíram de algumas pesquisas nesse sentido. E tem um custo você manter um ambiente de trabalho externo, né? E as pessoas estão conseguindo, apesar de tudo, né? Vocês viram que aqui está um pouco caótico, né? Em casa também. Então, ele usa o computador, aí ele tem que controlar minha filha tem que entrar enfim, ele também é público, né, como eu. Então, assim, ele também tem que... e a gente tinha... A organização que nós tínhamos era um escritório que eram nós dois, aqui, porque a gente usava a defensoria. Então, a gente teve que se adaptar a esse ambiente de casa. Né? Então, assim, é muito complexo, mas eu acho que, assim, nesse momento, existe uma chance de ela solicitar que ela continue em trabalho remoto, até por questões de risco para a saúde, né? Ou seja, para a Covid mesmo. Então, acho que nesse momento ela consegue. Agora, torcer para que exista uma flexibilidade maior, né? E uma compreensão, de repente, de que o trabalho de casa, né, o home office, ele possa ser algo de escolha, às vezes, do próprio... e principalmente para essas situações. Eu acho que seria muito importante que houvesse uma compreensão por parte das... diálogo também, né? Às vezes eu acho que também falta um pouco de diálogo, né? Talvez conversar quer dizer, nesse momento eu acho que é tranquilo, porque você tendo uma pessoa que é grupo de risco na sua família, é mais fácil você justificar a necessidade de você permanecer num trabalho remoto e no home office. Mas eu acredito que no futuro, quem sabe isso possa ser uma opção, e inclusive uma forma até de permitir que pessoas possam continuar produtivas, mesmo tendo um filho com deficiência e trabalhando de casa, né? Porque ela consegue daí, tanto em casa, ela consegue aliar o trabalho com os cuidados do filho.
E isso faz com que ela não deixe de lado, de alguma forma, uma realização pessoal dela, mas ela também não deixe de lado o papel de ser mãe. E ela compatibiliza as duas coisas. Né? Então, mas aí isso é algo que a gente vai também conseguir compreender como é que vai ficar com o passar do tempo e com a questão das vacinas e tudo mais que vai acontecer para frente. Né? Doutora, vamos para a próxima. A Carla, São Paulo capital, pergunta: minha filha tem autismo e baixa visão. Ela não utiliza máscara. Outro dia fomos convidadas a nos retirar do supermercado porque ela estava sem máscara. Acontece que durante esse convite ela teve um surto de nervoso e ficamos muito constrangidas, pois eles não quiseram esperar ela se acalmar. Eu não tenho com quem deixá-la em casa. Caso isso ocorra novamente, eu tenho que acionar a polícia? A polícia não é a solução, né? Na verdade, o ideal nesse sentido seria encaminhar uma representação para o Ministério Público, ou, no caso, dependendo do perfil, né, se for um perfil também defensoria, encaminhar para a defensoria, e aí eu até esqueci de falar, vou fazer só um parênteses aqui, a defensoria atende as pessoas cuja renda familiar seja de 3 salários mínimos, e podendo chegar a 4 salários mínimos se tiver uma pessoa com deficiência na família. A gente atende uma parcela da população que é a população mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico, né? Então, estando nessas características, pode procurar também a defensoria. Mas eu não acho que a solução seja a polícia, porque, veja só, vai chamar a polícia não vai chegar a tempo para poder resolver a questão naquele momento. A criança vai ficar mais nervosa porque vai ver a mãe mais nervosa ainda, né? Eu acho que o que se tem que buscar em situações como essa é deixar de alguma forma registrado isso, então ver se tem alguém que possa ser testemunha, se for o caso, se der para tirar foto ou gravar um vídeo, enfim, situações, não é um vídeo para colocar no YouTube, nem nas virar youtuber. Né? Embora muitas pessoas façam isso, e às vezes tem, só que também tem consequências. Então, a gente está expondo uma pessoa com deficiência, a gente está expondo, e tem que ser feito isso de uma forma discreta, inclusive, e só avisando que está fazendo isso. Olha, eu vou gravar, né? Vou gravar o que está acontecendo aqui para eu poder encaminhar uma representação, isso com calma, com tranquilidade, porque eu vou encaminhar uma representação para o Ministério Público, porque existe uma lei, e essa lei dispensa o uso de máscara para as pessoas com autismo, porque a gente sabe da sensibilidade sensorial que as pessoas com autismo têm, né, principalmente sensibilidade tátil, às vezes, e que ela não consegue usar máscara e ela não consegue permanecer com máscara. E aí, para que o que o Ministério Público pode fazer? Ele pode encaminhar uma recomendação, ele pode pedir esclarecimentos do supermercado, e aí o supermercado vai ter que entender que essas situações vão ter que ser aceitas, porque as outras pessoas vão estar todas de máscara. Claro, a gente tem que também ter um cuidado principalmente quando tem pessoas com deficiência que não podem usar máscaras. Eu sei que é difícil, por exemplo, uma mãe, ela cuida sozinha do filho com deficiência. Como ela vai fazer, né, para ir ao supermercado se não for levando o filho com deficiência que não usa máscara? Ela não tem opção. Não é uma opção dela deixar em casa sozinha. Ela tem que levar, e ela também não pode obrigar a usar máscara porque não consegue. Talvez, de repente, até consiga, porque existe treino para isso. É possível fazer um treino para gerar essa dessensibilização e conseguir usar máscara, em alguns casos, mas nem todos. E aí, quem sabe ela possa... E uma outra sugestão também é, de repente, ela levar a cópia da lei que fala que está dispensado ali, grifado, e mostrar, falar assim, olha, eu não estou fazendo nada que é ilegal, está aqui na lei. Agora, se você não me deixar entrar, eu vou encaminhar isso para o Ministério Público, porque isso está sendo uma discriminação e um descumprimento da lei. Não, é uma boa solução, né? Doutora, olha que nosso tempo tem mais um monte de perguntas, a gente vai tentar
veio uma sequência muito legal, assim, porque as pessoas, elas precisam do acesso à informação, e às vezes a informação não chega, ou chega de forma desencontrada. Aí, quando a gente encontra alguém disposto a responder, a gente quer abraçar o mundo e tirar todas as dúvidas, né? Se vocês acharem importante, a gente pode marcar uma outra oportunidade e a gente também terminar de responder algumas outras questões que fiquem. Seria maravilhoso, doutora. Sabe que eu só tenho uma pergunta que foram duas mães diferentes que me fizeram, que são mães de crianças surdo-cegas, que estão no processo de curatela. E aí apareceram algumas dúvidas. Você poderia falar um pouquinho sobre o processo da curatela? E depois eu até posso passar as perguntas para a senhora, se a senhora puder responder para a gente as que ficaram faltando, seria muito grata. Posso sim. Então, a questão da curatela, a curatela é um processo judicial para ter uma pessoa, ter um apoio para poder exercer atividades que envolvem patrimônio, envolve questões, atos negociais. Tá? Hoje a curatela, ela é vista como algo extraordinário, não é uma exceção. Então, por exemplo, eu conheço duas pessoas surdo-cegas, acho que acredito que vocês também conhecem, acho que não vou lembrar agora o nome dela, que são pessoas que participam muito de atividades de audiências públicas e se manifestam, inclusive, por meio de guia e intérprete. Então, são pessoas assim, e eu acho que eles são casados, inclusive, é um casal. Então, já sabem quem é. Então, eles são pessoas plenamente capazes, eles vivem sozinhos, têm a vida deles, fazem tudo sozinhos. Então, assim, não faria menor sentido essas duas pessoas serem submetidas à curatela, terem qualquer restrição à realização, de repente, de atos negociais ou atos patrimoniais, porque a curatela, no passado, ela era uma substituição da vontade. Então, o curador, ele ficava responsável por responder pela pessoa com deficiência. Só que com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e depois a Lei Brasileira de Inclusão, houve uma mudança de paradigma no sentido de reconhecimento da pessoa com deficiência como pessoa perante a lei. O que parece uma coisa meio óbvia, que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas isso ele vem reafirmado, né, praticamente é o último grupo, né, vulnerável, que acaba tendo que ser reafirmado que são pessoas perante a lei, ou seja, que eles podem exercer a sua capacidade jurídica, né, que é o quê? Exercer os seus direitos por si próprios. Então, uma criança, por exemplo, uma criança, adolescente, né, até 16 anos, ele é representado pelo pai, pela mãe, ou por algum outro representante legal. Um adolescente de 16 a 18 anos, ele é assistido, ele é acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos, né, pelo caso pai ou mãe em geral, ou representante legal. Maior de 18 anos seria plenamente capaz. O que acontecia em relação às pessoas com deficiência, que quando chegava com 18 anos, se fazia um processo que antigamente chamava-se de interdição, né, hoje a gente usa esse termo curatela, mas de interdição, que era praticamente uma morte civil. A pessoa, ela era considerada incapaz para todos os atos da vida civil, ou seja, não podia fazer nada por si própria. E aí, com a convenção, vem uma reafirmação de que a pessoa com deficiência, ela pode casar, ela pode constituir família, ela pode ter filhos, ela pode exercer diversos outros direitos que antes eram negados a ela por conta de achar, né, tinha um preconceito e achar que ela era uma pessoa capaz. Então, presume-se que a pessoa com deficiência é capaz. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, deficiência não é igual a incapacidade. Mas a gente sabe que tem pessoas com deficiência, né, e aí a gente vai ter, acho que no caso da surdo-cegueira, pessoas que têm maiores condições de exercer as atividades por si próprio, como esse casal, né, que a gente conhece, que são pessoas muito ativas e muito participativas, né, que com um guia intérprete conseguem se manifestar em qualquer local, em qualquer situação,
e que talvez possam até querer, porque aí existe o que a gente chama de tomada de decisão apoiada, que só pode eleger duas pessoas para auxiliar a tomar algumas decisões, por exemplo, poderiam querer. Ou poderiam constituir um procurador para poder auxiliar em algumas questões, para não precisar ir pessoalmente fazer isso. Né? Mas a gente sabe que tem pessoas que têm um grau de comprometimento maior e que teriam dificuldade de, por exemplo, compreender atos patrimoniais, atos negociais, comprar uma casa, comprar um carro. E aí, a curatela serviria, então, para esse grupo de pessoas que não conseguem manifestar a sua vontade, né, por si própria, mas aí sem, ou seja, não dá para manifestar por Libras, não dá para manifestar com tecnologia assistiva, porque também se a gente for pensar, o Stephen Hawking, por exemplo, ele não manifestava vontade, né, pela própria voz dele, era, né, por meio de um sistema tecnológico altamente complexo que sintetizava a voz dele. Então, se a pessoa, então ficaria o quê? Para quem quer curatela? Para aquelas situações excepcionais, extraordinárias, em que a pessoa não consegue manifestar a vontade, seja de forma transitória ou permanente, nem por meio de uma tecnologia assistiva, nem por uma forma de comunicação, como Libras, nem por alguma outra forma. E aí ela precisaria de um apoio. Mas ainda assim, teria que se, de alguma forma, tentar respeitar a vontade dela, na medida do possível, do que ela conseguir se manifestar. E também, essa curatela, ela tem que definir quais seriam os atos que ela não pode fazer. De repente, por exemplo, ela pode comprar um sorvete, né, comprar pão lá na padaria, ou seja, praticar atos de compra e venda pequenos, porque ela consegue saber utilizar o dinheiro, mas ela, de repente, não consegue comprar um carro, comprar uma casa, porque é algo muito mais complexo. E aí vai depender, obviamente, do tipo de impedimento, se tem impedimento mental, intelectual, impedimento sensorial, vai ter que se avaliar. Então, assim, a curatela não é alguma coisa obrigatória que tem que ser feita. Ela pode ser feita se houver uma situação em que a pessoa não consegue manifestar vontade por nenhuma forma, no sentido, e assim, muita gente usa no sentido de proteção, mas não seria exatamente para proteção, seria de apoio mesmo, para que essa pessoa não fique sem um apoio, porque ela encontra muitas barreiras para poder exercer a sua vontade. Né? Não, tá ótimo. Doutora, combinamos então, depois eu passo as demais perguntas. Deu o nosso horário, infelizmente, por mim eu ficaria com a senhora aqui até amanhã, porque... Sim, se vocês quiserem combinar uma outra vez, eu fico à disposição de vocês para a gente tirar dúvidas, porque isso faz parte do nosso trabalho também, né? A gente poder trazer informações sobre os direitos para a população, para que possam exercer, até de preferência, de forma autônoma, né, sem precisar procurar defensoria, porque só procurar defensoria naquela situação, e aí, né, a defensoria, no caso, seria para as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente, né, ou o Ministério Público, que ele atua aí em benefício de toda a sociedade, né, então, independentemente se é de um grupo mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico. Aí eu só ia pedir para a senhora contar, para a senhora explicar como que as pessoas podem procurar, né? Como funciona o canal de atendimento da ouvidoria. Nesse momento está sendo remoto, qual é o site que elas podem acessar. Então, eu falar novamente da renda, né? Que são até 3 salários, não é isso? Isso. Eu vou colocar aqui, eu não sei se vocês querem colocar depois lá no o defensoria.sp.df.br. Então, assim, eu vou primeiro falar, porque eu acho que pode ter pessoas cegas assistindo, e aí o site é www.defensoria.sp.def.br, tá? No site, a gente tem uma aba, né, tem uma parte explicando sobre que o atendimento está em forma remota, e agora dá para acessar um assistente virtual que chama DEF, né, por conta de defensoria, eles deram o nome de DEF para ele.
E esse assistente virtual, ele é como se fosse uma inteligência artificial, ele vai respondendo as perguntas e direciona a pessoa, no caso, para o atendimento para a defensoria, e aí a gente vai receber um e-mail e ela vai marcar, acho que uma data do atendimento. Isso começou essa semana, antes a gente estava fazendo isso por meio de um formulário, mas para aquelas pessoas que não puderem, a gente também vai fazer atendimento presencial em situações excepcionais, porque a defensoria é um local de aglomeração, a gente atende, assim, pelo menos atendia, né, 400, 600 pessoas num período do dia, então é um atendimento, assim, gigantesco, e não dá para a gente voltar ao que era antes nesse momento, porque a gente poderia colocar em risco as pessoas. Então, por isso que foi mantido, a gente não parou, na verdade, em nenhum momento a gente parou, a gente está trabalhando de forma remota desde o início da quarentena, e agora a gente está começando com esse momento de reabertura, e aí fazendo dessa forma. Então, entrando no site, procura o DEF é escrito assim, DEFI, que é o atendente virtual. E aí, a partir dele, ele vai orientando para que a pessoa... a gente precisa verificar se ele está conseguindo atender alguns requisitos de acessibilidade, né, que é até bom ter o feedback de vocês. Se vocês fizerem alguma tentativa de contato e acharem que não está sendo acessível, eu vou deixar o e-mail do núcleo para que vocês também possam nos procurar nesse momento, para que a gente possa até buscar soluções, né, ajudar a buscar soluções nesse sentido, porque, como eu comentei, a gente participa do Comitê de Acessibilidade da Defensoria, que foi criado, teve a primeira reunião recentemente, nesse mês, e a gente tem uma próxima reunião agora em outubro, então a gente está tentando buscar garantir a maior acessibilidade do nosso serviço, para atender todas as diferenças. Maravilhoso, doutora, fiquei animadíssima agora. Quem sabe, a hora que minha filha precisar, já sei onde procurar já, viu? Doutora, bom, pessoal, quero agradecer imensamente. Acho que foi espero que tenha sido muito elucidativo essa conversa, esse bate-papo. Doutora Renata, gratidão por ter cedido parte do seu tempo para responder essas perguntas, as nossas dúvidas de pais, de criança com deficiência múltipla sensorial ou surdo-cegueira. Eu também gostaria de agradecer muito aos intérpretes, o Renan, a Kelly, também a professora Fernanda, que depois acho que o Renan teve um problema de internet, a professora Fernanda veio a brilhantar aqui a nossa live, pelo seu trabalho voluntário, e a gente informa, né, que essa entrevista depois, de finalizada, a gente vai subir lá no canal, Desvendando o Universo da Surdo-Cegueira, onde a gente vai postar, a gente sempre posta materiais voltados à surdo-cegueira, informações úteis, a gente compartilha a história dos nossos amigos aí, desse universo desbravador, que é o universo da surdo-cegueira. Gente, muito obrigada a todos que participaram, minha gratidão e até a próxima. Obrigada a você também, tchau, tchau. Tchau, tchau.